Olá a todos e bem-vindos ao canal Renda Maior. O meu nome é Ariana Nunes e hoje vamos falar como podemos alcançar a reforma em 20 anos em Portugal através do movimento FIRE. Não perca, já a seguir. Como é habitual, gostaria de começar por agradecer a todas as pessoas que se encontram desse lado e que ajudam o canal a crescer. O meu sincero muito obrigado desde já. Se ainda não são inscritos ou se chegaram agora, eu vou pedir por favor que cliquem aqui em baixo, subscrevam, façam parte deste projeto, onde eu falo de educação financeira, mas também de investimentos na realidade portuguesa. Hoje vou aproveitar para falar sobre como podem alcançar a reforma em 20 anos em Portugal, de uma maneira de poupança e de investimento. Claro que não será para todas as pessoas, porque este tipo de filosofia tem um nome, chama-se Movimento FIRE, Financial Independence Retire Early, para quem pretende alcançar a reforma antecipada. Hoje vou falar de algumas considerações que, no meu ponto de vista, fazem sentido, outras que não, por isso vamos já perceber como é que é possível começarmos a ter a nossa reforma em apenas, por exemplo, 20 anos de trabalho. Antes de falar do cálculo financeiro, vou falar aqui daquilo que é a otimização que nós devemos fazer para poder ter uma boa reforma tranquila, isto é, se começarmos a trabalhar aos 25, podemos nos reformar, por exemplo, aos 45 anos e perfeitamente com um bom estilo de vida sem que haja algo que nos falte. Mas para isso devemos sempre pensar em algum tipo de otimização em relação ao nosso dinheiro, como por exemplo ter uma reserva financeira que tenha pelo menos 24 meses daquilo que são os nossos custos mensais. Isto porquê? Porque efetivamente se houver anos maus nos mercados financeiros, nós podemos ter ali então uma espécie de colchão para aguentar esse período. Outra forma de poderem também otimizar a vossa reforma antecipada será conseguirem pagar pelo menos parcialmente a vossa habitação, o imóvel onde vocês residem, assim que entrarem na reforma. O que significa que durante o período de poupança vão também estar a pagar a vossa casa para que depois, ao fim dos 20 anos, por exemplo, de trabalho, consigam também ter a casa parcialmente paga para ficarem mais tranquilos depois na vossa reforma. Outra dica de otimização que pode ser aplicada a partir do momento em que vocês assumem que querem se reformar antecipadamente será terem a mentalidade de frugalidade, isto é, tentar sempre poupar o máximo do vosso salário, daquilo que entra como renda extra e, acima de tudo, fazerem tudo por vocês mesmos. O que significa, por exemplo, cozinhar em casa, reparar os objetos que vocês tenham de facto danificado ou qualquer outra coisa que vocês precisem, serem, por exemplo, vocês a fazer, como montar uma festa de aniversário ou afins. Se vocês fizerem este tipo de coisas, vão com certeza poupar muito dinheiro em várias áreas que nós já sabemos que vamos sempre gastar algum se tivermos que delegar ou contratar outros serviços. A verdade é que em Portugal nós continuamos a lidar muito com as aparências financeiras, será sempre diferente chegarmos a uma reunião de trabalho, principalmente se estivermos no setor das vendas, com um bom carro ou com um carro mais fraco, e a verdade é que hoje em dia nós temos que pensar se vale mesmo a pena continuar a apresentar este tipo de aparências financeiras simplesmente para terceiros, porque efetivamente não vão ser eles que vão pagar as nossas contas e a mim efetivamente interessa-me como é que eu vou pagar as minhas contas. E é isso que vocês devem sempre pensar quando têm que comprar, por exemplo, um artigo de luxo que simplesmente será para ostentação. Outro fator-chave para quem procura a reforma antecipada será sempre fazer as coisas em casal. Porquê? Vamos imaginar que eu preciso de 300 mil euros para me reformar quando chegar, por exemplo, a minha idade dos 45 anos. Não há problema nenhum se eu quiser então aos 45 anos reformar-me com este valor, mas normalmente aos 45 anos nós já temos família e não será só efetivamente aquela pessoa que se vai reformar, mas sim, por exemplo, o casal. Mas não precisamos de dobrar a quantia, já não precisam de ser 600 mil euros, porque existem certos custos fixos que vão se manter. Só vai existir uma casa, só vai haver uma conta, por exemplo, de TV cabo ou de internet, só vai ser necessário fazer, por exemplo, um pagamento de IMI por ano. Aquilo que vocês tenham em relação a custos fixos que individualmente teriam de pagar, pode ser sempre diluído pelas duas pessoas que vão estar a contribuir para o mesmo propósito, o que significa que não vão existir duas despesas, inclusive daquela despesa vão ser dois rendimentos a pagar a mesma. Agora, vamos passar então para o meu computador, não só para ver qual é o tipo de produto financeiro para podermos nos reformar, qual é o cálculo financeiro que devemos ter, por exemplo, para ter apenas 20 anos de trabalho e, claro, perceber aqui também algumas técnicas de poupança que podem ser importantes de vocês darem conta, tendo em conta agora o período de instabilidade financeira que vivemos. Pois bem, já estou aqui então no meu computador, como vocês podem ver no site da corretora XTB, que é a corretora que apoia este vídeo, vocês vão ter o link na descrição para aceder. Se assim quiserem, podem então aqui adquirir as vossas ações e ETFs com 0% de comissões. Inclusive, eles costumam dar aqui a oportunidade de podermos descarregar gratuitamente ou ir a certos eventos sem qualquer custo, como é o caso, por exemplo, do Trading Tour 2022, que vai acontecer em Lisboa no dia 4 de junho. Vocês podem então garantir o vosso lugar, basta que se inscrevam ou então ver através de live streaming confortavelmente na vossa casa.
Hoje vamos então aqui passar para aquilo que é a fórmula, digamos, dos juros compostos, que vão ajudar-nos aqui a ter a nossa reforma, e vamos imaginar que nós começamos a trabalhar aos 25, muitos de nós começaram a trabalhar aos 20, aos 21, 22, mas vamos colocar 25 e que nos vamos reformar aos 45 anos. O que é que precisamos de fazer em Portugal? Em primeiro lugar, será fazer um investimento mensal de 500 euros, por exemplo, durante 20 anos, isto tem que ser um investimento de 500 euros mensalmente, com uma taxa de juro, isto vai ser uma taxa de juros expectável, portanto, falando aqui de um produto financeiro como um ETF do S&P 500, portanto, as 500 maiores empresas americanas. Este produto financeiro, este ETF, tem vindo a dar esta taxa como rentabilidade média anual, vamos então colocar que seja assim. Significa que se investissem ao longo destes últimos 20 anos, poderíamos ter aqui uma taxa de 10%. Não se sabe se vai ser assim no futuro, mas, por exemplo, vai estar a render provavelmente mais do que muitos investimentos parados no banco. E por isso, mantemos aqui então apenas este exemplo, para poderem perceber. Atenção que eu também não estou a contemplar aqui os impostos. Os impostos, neste caso, depois têm que ver de acordo com a regra FIFO, First In, First Out, tem a ver com a maneira como vocês põem o vosso capital, sendo que vão pagar apenas as mais-valias que vão ser geradas por este investimento e que já vamos ver quanto é que ficam. Neste caso, especificamente, temos aqui então a maneira de calcular este cenário. Ao calcular este cenário, nós vamos ter acesso então a 360 mil euros, portanto 362.493, sendo que deste valor nós apenas vamos colocar uma parte, já que 241.993, portanto quase 242 mil euros são então de juros compostos que são ganhos através deste investimento. E desta forma vocês podem então ter aqui, como podem verificar, todos os anos o total de juros a ganhar e depois a curva a subir até ao período total, que serão então estes 20 anos, estes 240 meses. Assim, se vocês verificarem aqui na tabela anual, isto vai ser então aqui os reforços que vocês vão fazendo todos os anos, em termos de periódicos, e depois o balanço total ao final de cada ano. E vocês podem verificar que ao final do 10º ano já têm 101 mil euros. Depois, se vocês verificarem aqui, tem então a informação de, no 15º ano, 201 mil euros, portanto, em 15 anos têm 200 mil euros, e depois em 20 anos têm 360 mil euros. Estes 360 mil euros, eu acho que é muito importante nós termos acesso aqui a essa informação. Porquê? Porque acho que efetivamente devem ter a ideia que estes 360 mil euros têm uma fórmula, que é a fórmula, neste caso, do movimento FIRE, para podermos alcançar. Significa o seguinte: após nós atingirmos um certo capital, nós podemos retirar uma taxa, uma rentabilidade desse capital para poder viver. Basicamente, se vocês têm 360 mil euros, eu posso ir sempre tirar 4% desse valor para poder viver anualmente. 4% de 360 mil vai dar o valor anualmente de 14.400 euros. Se vocês conseguirem viver com 14.400 euros, tendo, por exemplo, a vossa casa parcialmente paga ou já paga, sendo que não serão os únicos a contribuir, existe a possibilidade, efetivamente, do vosso valor ainda ser maior. E é isso que eu vou falar de seguida em relação ao casal. Porém, se vocês verificarem, se forem sozinhos, podem fazer isto durante estes próximos 20 anos e de certeza absoluta que os 360 mil euros vão dar para vocês viverem com 1.200 euros por mês. A fórmula é esta, será então, neste caso, 4% de 360 mil euros vai dar 14.400 por ano, que depois podem dividir pelos 12 meses do ano, que vai dar então 1.200 euros por mês para poderem viver à vontade. Já sabem que não estão aqui a ser contemplados os impostos, as mais-valias serão, neste caso, de 28% à data, não se sabe no futuro se vão ser mais ou menos, o que significa que tudo que for extra do vosso capital vai ser, então, aqui feito pelo Estado o cálculo para poderem ser retirados 28%. Independentemente disso, se vocês tiverem despesas baixas, com certeza conseguem viver. Ou a partir dos 45 anos, como falamos neste exemplo, a pessoa poderia, por exemplo, continuar a trabalhar apenas naquilo que gosta. Isso não significaria que iria começar a viver do rendimento da bolsa e até iria começar a gerar talvez outros rendimentos que lhe permitissem ter uma vida com um estilo de vida até melhor e que pudesse então nem precisar do dinheiro que lá está investido. A verdade aqui é que isto é possível e as pessoas perguntam como é que é possível poupar 500 euros por mês nos ordenados portugueses, quando o ordenado médio é cerca de 1.300 euros brutos. Significa que as pessoas só têm aqui duas hipóteses. Ou vão mudar de emprego, qualificando-se e mudando para um emprego que pague mais, ou então vão ter que arranjar sempre renda extra, negócios extra, e todo o valor desse negócio tem que ir para os investimentos e mais uma parte daquilo que é o salário. Têm sempre que procurar ganhar mais e poupar o máximo, é esta a fórmula mágica, efetivamente, para poderem ter o máximo investido para chegar então ao montante que vocês precisam que exista na Bolsa de Valores para poderem retirar então os 4%
ao ano, de forma a poderem viver mensalmente dali. E isto é algo que é possível, é algo que nós temos capacidade para fazer em Portugal, temos a que ser criativos, temos a que ter o propósito de durante 20 anos dar o litro, se assim podemos dizer, para que depois seja possível nos reformarmos. Se existem pessoas que vão fazer isso, eu tenho a certeza que sim. Se existem pessoas que vão demorar mais porque não querem estar a passar, digamos assim, privações ou fazer sacrifícios no momento, em vez de atingirem em 20, vão atingir em 30 ou até mesmo em 40, é o ideal do que passar o resto da vida a trabalhar. De acordo com a Segurança Social, eu teria que me reformar no ano de 2054, com 68 anos, quase no final do ano. O que significa para mim muitos anos de trabalho. E tendo em conta o meu ponto da situação, eu já não preciso de me preocupar com isso e aquilo que eu preciso de me preocupar é simplesmente continuar a aumentar o meu património. Agora, em casal, isto é diferente, porque os custos, neste caso, certos custos fixos são apenas um, que vão então, por exemplo, ser divididos por dois, como o caso da casa, como eu disse há pouco, alguma conta como o telefone, a TV a cabo, poderá sempre haver um controle de gastos. Independentemente disso, são duas pessoas a contribuírem e não precisamos de dobrar, efetivamente, então este valor. O que é que acontece? Por exemplo, com meio milhão, 500 mil euros, já dá perfeitamente para duas pessoas se reformarem. Já não precisam do dobro deste dinheiro, dos 360 mil, para poder se reformar, tendo em conta os custos, porque efetivamente existem certos custos que são partilhados. Assim, também gostaria de saber qual é a vossa opinião, se acham que seria possível alcançar isto ou não, se isto é algo que faz parte dos vossos planos ou nem pensar, porque efetivamente é muito dinheiro, ou se existe algum ponto desta história que possa ser adaptado à vossa realidade. Porque efetivamente eu posso me reformar com 1.200, mas se em vez de eu me reformar eu não tiver um bom complemento, por exemplo, de 500 euros mensais, já não preciso desta quantia, preciso, por exemplo, de 100 mil, 150 mil. Se é possível na Bolsa? De certeza que sim. Se é possível nós termos uma mentalidade diferente que vá tentar ter sempre mais rendimento e menos despesas, claro que sim. Agora, eu gostaria de saber qual é a vossa opinião, se vocês já estão a fazer alguma coisa para que isto aconteça na vossa vida ou simplesmente estão a tentar ter alguma consciência financeira para pelo menos garantirem a vossa segurança nos momentos maus. Por favor, deixem ficar a vossa opinião aqui em baixo nos comentários, tenho muito gosto em ler as mesmas. Para poderem estar atentos, existem aqui também algumas situações que quem procura maior poupança também deve ter, e neste caso temos então aqui a reduflação, que está a acontecer, por exemplo, nos produtos de supermercados, é algo muito interessante, é um fenómeno que está, digamos assim, ligado à inflação. É uma estratégia em que os produtos diminuem, mas o preço mantém-se. Então as pessoas quando vão ao supermercado acham que vão levar o mesmo shampoo, o mesmo detergente da máquina ou afins, mas afinal o que aconteceu foi uma redução da quantidade que está a ser vendida para que o preço mantenha-se o mesmo. Atenção àquilo que está a ser colocado nos supermercados, atenção aos custos pequenos. Os custos pequenos podem efetivamente ser bastante grandes no final. Vocês devem realmente verificar a vossa radiografia financeira, verificar como é que está o vosso património, como é que estão as vossas despesas, para onde está a ir o vosso dinheiro, para que efetivamente consigam controlar o dinheiro e pô-lo então nos sítios corretos a render juros para a vossa reforma. E por isso, gostaria apenas de deixar ficar estas considerações, aqui só para vermos qual é o produto financeiro que eu falo, por exemplo do S&P 500, que está disponível, por exemplo, aqui na XTB através deste ticker, vocês podem então aqui procurar. Este caso é o iShares, que pertence à BlackRock, também existe o da Vanguard, que são talvez os melhores, estes são acumulativos, portanto vocês não vão estar a receber dividendos, não vão estar a necessitar de fazer o vosso preenchimento de declaração de IRS com essa informação. Precisam sim depois, quando fizerem a venda, de identificar junto do Estado, através do IRS, que é onde vão ser taxados. Portanto, se vocês tiverem que retirar o vosso dinheiro, no ano a seguir têm a pagar os impostos sobre, então, o valor, as mais-valias que foram ganhando e que foram, então, começar a vender a partir do momento em que se reformaram antecipadamente. Já sabem, da minha parte, eu espero que tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, vou pedir, por favor, que deixem ficar um gosto para ajudar. Eu espero-vos no próximo.